Fase 1 do nosso material, primeira parte do nosso estudo, eu resolvi começar falando com vocês sobre as questões da prova. O Enem, ele tem uma estrutura de questões muito específica. E é uma estrutura de questão que a gente vai chamar de questões contextualizadas. Por isso que o Enem é uma prova tão grande, com textos tão grandes. O que você vai encontrar no momento de realizar a execução dessas questões, no momento de buscar as respostas? Primeiro, você vai ter um texto que vai ser uma situação. Então, esse texto vai te apresentar alguma situação. Logo em seguida, você vai ter um problema, que é o enunciado, que geralmente é uma frase que você vai completar nas alternativas, não é necessariamente uma pergunta direta. Então, nesse enunciado, você vai ter um problema. E as alternativas, 5 alternativas, vão ser possíveis soluções para esse problema. Então, o que você precisa fazer? Entender que você só pode assinalar a alternativa que, de fato, resolva o problema baseado na situação. Ou seja, a alternativa correta, ela vai resolver o problema que a questão apresentou e ela vai resolver esse problema a partir da situação apresentada. Muitas alternativas resolvem o problema, mas não se relacionam com a situação apresentada, ou seja, não se relacionam com o texto que estava apresentado anteriormente. E algumas outras questões se relacionam com a situação apresentada, mas não resolvem exatamente o problema proposto na questão. Então, você vai ter que tomar esse cuidado de sempre relacionar problema, situação e alternativas. Outra coisa relacionada às questões que vale não só para a prova de língua portuguesa, não só para a prova de linguagens, mas para o Enem como um todo, é você começar a perceber que as alternativas sempre começam com uma palavra da mesma classe. Se for um substantivo na alternativa A, todas as outras alternativas começam com substantivo. Se for um verbo, todas as alternativas começam com um verbo. E muitas vezes essa palavrinha inicial te dá uma boa dica sobre a resposta da questão. Bom, terceira coisa que você precisa ficar atento e que pode te ajudar na hora de responder as questões, de novo, não só de linguagem. Você já percebeu, como eu disse anteriormente no tópico 1, que as questões elas são estruturadas a partir de uma situação apresentada por um texto, que muitas vezes é um texto longo. Então, quando você pegar a sua prova, ao invés de ler o texto e depois a questão, a situação, o problema, você vai fazer o seguinte: passe os olhos pelo texto, dando bastante atenção para o título e para a referência, aquelas palavrinhas que aparecem embaixo. Depois de dar essa olhada, não ler o texto, dar essa olhada, você vai fazer uma leitura da sua situação, problema, ou seja, da questão em si. E só então você vai voltar para o texto fazendo uma leitura direcionada. Você poupa muito tempo se você lê o texto sabendo o que você vai procurar nele. Do contrário, é comum que você leia o texto, leia a questão e precise voltar para ler o texto ainda mais uma vez. Então, siga esse passo a passo de passar os olhos pelo texto, ler a pergunta e voltar para ler o texto com mais atenção. E só então você vai analisar aí com atenção as alternativas. Uma outra estratégia que pode ser legal para você é não olhar as alternativas e tentar responder a questão como se ela fosse uma questão aberta. Isso pode te ajudar a chegar à resposta de maneira mais direta. E uma quarta coisa que eu queria apresentar para você é que dentro das questões é muito comum que você fique entre duas respostas. Uma dessas respostas a gente vai chamar de distrator. Distrator vem da palavra traer, né? Trazer. O distrator é o que está tentando te trazer para um lugar errado. Esse distrator muitas vezes não tem relação com a situação, ou tem relação com a situação, mas não responde a pergunta, ou ainda tem relação com uma situação externa que não está naquele texto que foi proposto para você. Pode ser uma verdade, mas não é uma verdade que está sendo pedida naquela questão. Então, muito cuidado com os distratores. E para terminar esse nosso assunto sobre as questões, eu queria te dizer que no Enem, talvez você já saiba disso, eles seguem a teoria de resposta ao item, TRI. Então, você vai encontrar na sua prova pares de questão. O que isso significa? Pelo menos duas questões que se referem ao mesmo assunto, que se referem ao mesmo conteúdo. Uma dessas questões de nível mais fácil e uma dessas questões de nível mais difícil. É assim que o Enem tenta ver se você chutou ou não. Ele vai observar se você acertou a fácil e a difícil, ou acertou a fácil e errou a difícil. Se você acertar a difícil e errar a fácil, a sua pontuação tende a cair, porque isso mostra, na teoria, que você chutou a questão difícil.
e por isso acabou acertando. Afinal, você não conseguiu resolver a questão fácil do mesmo conteúdo. Eu vou organizar aqui para você ver alguns pares dessas questões e vamos praticar.